As pessoas muitas vezes têm dúvidas em fazer perguntas usando do ou does, em negar usando don't ou doesn't, tudo isso no simple present. Se você é uma delas, fique comigo e vamos nessa! Hi everyone, I'm Dave Galindo, how's it going? E no vídeo de hoje a gente vai aprender a usar o does e o doesn't, que causa tanta confusão na cabeça das pessoas. Então vamos primeiro entender a diferença entre o don't, o doesn't e o do ou does. Ela basicamente está relacionada à pessoa do sujeito. Por exemplo, a gente já aprendeu, se você não viu os outros vídeos, clique aqui nesse card e acompanhe a nossa sequência da playlist, que o don't e o do para perguntas é usado com I, you, we, they e as pessoas que aqui posso colocar. Por exemplo, em vez de falar we, eu posso dizer you and I. Em vez de falar they, eu posso dizer Mary and Paul. Também a gente viu os usos da terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? He, she e it, que basicamente é ele e ela. He, ele, she, ela. It, a gente pode dizer ele e ela para coisas, animais, objetos e também um sujeito indeterminado. Se você perdeu esta aula, é só clicar aqui neste card. Então, se a gente viu, as conjugações para a terceira pessoa do singular, a gente aprendeu a conjugar os verbos na forma afirmativa, que basicamente é você adicionar o S, o ES ou o IES, isso vai depender do verbo. Mas hoje a gente vai aprender as sentenças negativas e interrogativas e por que a gente não usa o don't para este tipo de pessoa. Alright? Então vamos comigo. Antes de eu continuar, não esquece daquele pedido, alright? Like this video, subscribe now and press the bell icon, ok? Então vamos continuar aqui com a sentença afirmativa, que a gente já aprendeu a conjugar na terceira pessoa do singular no vídeo anterior, alright? Então aqui a gente tem She likes to study. A gente viu que o verbo to like é o verbo gostar, mas quando é a terceira pessoa do singular, he, she, it, a gente conjuga o verbo adicionando o S. Por isso que é She likes to study. Agora vamos aprender a negar esta sentença. A gente viu em outros vídeos que para negar é só usar o don't, mas isso não se aplica quando eu tenho he, she, it. Por quê? Porque neste caso específico, onde há a conjugação do verbo na forma afirmativa, a gente usa o doesn't. Observe que ele já está conjugado com o S. E nestes casos onde eu uso o doesn't e o does, a gente vai ver, a gente não conjuga o verbo novamente. A gente não diz she doesn't likes. Por que ele perde o S? Porque o verbo ele volta para a forma básica, porque eu já conjuguei aqui. Quando eu tinha I don't like, eu não gosto, she doesn't like, ela não gosta. O ES aqui, ele já conjuga a sentença na terceira pessoa do singular. Então eu não preciso conjugar de novo. Teacher! Então você está me dizendo que a conjugação do vídeo anterior, que é com he, she, it, só vai haver na forma afirmativa? Isso! A conjugação do verbo só vai haver na forma afirmativa. She likes. Quando eu nego, she doesn't like, eu não conjugo o verbo like mais. Por quê? Porque eu já tenho a conjugação no próprio doesn't. Observe que don't, doesn't. O que é que tem de diferente entre o don't e o doesn't? É justamente a conjugação, o ES. Ok? Então, por isso que eu não preciso conjugar o verbo novamente. Então, positiva, she likes to study. Negativa, she doesn't like to study. Seguindo essa mesma lógica, essa mesma sequência, vamos transformar a sentença para a forma interrogativa. Forma interrogativa direta, lembra lá do yes, no question? Se não, é só clicar nesse card para refrescar a sua memória, ok? Então vamos lá. She likes to study. Ela gosta de estudar. Agora eu quero perguntar, ela gosta de estudar?
Das, porque é he, she ou it, né? Terceira pessoa do singular. Eu não uso do para esse tipo de pessoa. Eu não digo do she, não. Eu falo does she like or likes? Like. Por quê? Por que like? Porque eu já tenho o es aqui. Eu já estou conjugando o próprio do. Does. Então, does she like? Ela gosta. Does she like to study? Ela gosta de estudar? Então, assim eu já faço a minha pergunta conjugando com does e aí eu não preciso conjugar o verbo novamente, porque eu já estou dizendo ali que a minha sentença está na terceira pessoa do singular. Como resposta, poderia ser o seguinte: yes, she does. Ou no, she doesn't. Vamos lá? Yes, she does. No, she doesn't. Se eu mudasse a pessoa, does he like to study? Yes, he does. No, he doesn't. Desse mesmo jeito, vamos para as perguntas informativas com aquele que a gente aprendeu neste vídeo aqui, que é os W8 questions, que são aquelas perguntas que a gente faz com question words, que são os nossos pronomes interrogativos, que é o what, where, how, when e assim vai, ok? A gente viu que a posição dele na pergunta é antes do do ou do das. Vamos ver aqui, eu quero perguntar o seguinte: o que ela gosta de estudar? A gente aprendeu que o que é a mesma coisa que o what in English. Então vamos lá, é só colocar o what na frente do das. What does she like? She like ou she likes? Terceira pessoa do singular. She like. Teacher, mas você disse que a gente conjuga? Sim, a gente conjuga, mas o das já está conjugando para ele, não é verdade? Então, ó, what does she like to study? O que ela gosta de estudar? E daí vem a resposta. She likes to study math. She likes to study English. E assim vai. Vamos fazer aqui um exercício bem rápido, bem prático, que vocês vão tentar colocar as sentenças que eu vou falar na forma negativa e interrogativa. Por exemplo, she studies math. Ela estuda matemática. Como é que eu digo? Ela não estuda matemática. Vamos lá? She doesn't study math. Alright. Agora eu quero perguntar: ela estuda matemática? Como é que fica? Does she study math? Does she study math? Yes, she does. No, she doesn't. Very good. Então vamos fazer uma comparação bem rápida agora com don't e com doesn't. Vamos usar you and she para negar a sentença. A sentença que eu quero negar é o seguinte: você não fala espanhol. You don't speak Spanish. You don't speak Spanish. Agora eu quero dizer que ela não fala espanhol. She doesn't speak Spanish. Ok? Agora vamos para uma pergunta direta, usando o do e o doesn't. Vamos perguntar o seguinte: você fala inglês? Do you speak English? Do you speak English? Agora com ele. Ele fala inglês? Does he speak English? Does he speak English? Então, a gente pode perceber que só mudando para a terceira pessoa do singular, a gente muda de do para does ou de don't para doesn't, alright? Mas o tempo verbal é o mesmo que é o nosso famoso simple present, ok? Ficou alguma dúvida? Você pode fazer a pergunta aqui nos comentários. E eu tenho um exercício para você, ok? Eu quero que você escreva uma sentença afirmativa usando he, she ou it. Essa mesma sentença você vai colocá-la na forma negativa usando doesn't. E também vai fazer uma pergunta usando o does. Alright? Let's do it! Ok, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima! See you! Bye bye!